Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Volk. E hoje eu gostaria de fazer mais um breve estudo com todos vocês a respeito de um tema muito importante, a oração que transforma. Essa passagem está lá em Colossenses. Nós vamos usar o apóstolo Paulo como um breve exemplo para uma oração que realmente transforma vidas. Em Colossenses 1, iniciando no versículo 9, diz assim: Por esta causa, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É uma mensagem muito específica e mostra como o apóstolo Paulo tinha pleno entendimento da necessidade do ser humano. Veja que quando o apóstolo Paulo ora sobre os colossenses, ele diz o seguinte, que ele não cessou de orar em pedir que Deus transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo pedia que aquelas pessoas recebessem sabedoria e entendimento espiritual para compreender a plena vontade de Deus. É muito claro que todo irmão ou irmã em Cristo que ainda não buscou a sabedoria e pleno entendimento espiritual, faça isso. É muito importante que dentro das suas orações, uma das principais prioridades seja buscar sabedoria. Porque somente através da sabedoria, que é um dom gratuito de Deus, e todos aqueles que buscam sabedoria assim recebem, todos aqueles que se colocam na presença de Deus precisam de sabedoria para escolher caminhos certos, para se afastar do pecado, para ter decisões claras na palavra de Deus, para mudar os seus caminhos, para saber o que Deus espera, como Deus quer falar. Pessoas que buscam sabedoria não tomam decisões erradas à revelia. São pessoas que aprendem a lidar consigo mesmo. São pessoas que aprendem a lidar com o externo. A sabedoria é um dom gratuito que faz com que nós não venhamos errar os caminhos. Veja, o apóstolo Paulo fala, eu estou orando para Deus dar isso a vocês. E entendimento espiritual, o entendimento espiritual é a situação que eu me coloco hoje. Ela tem um plano para quê? Hoje eu vivo um momento na minha vida, para quê? Isso que eu estou vivendo, essa situação que eu me coloquei, aquele momento que está por vir, o que quer dizer? Deus está nisso, Deus não está? Isto é entendimento espiritual. É saber quando o inimigo se prepara para querer te derrubar. É saber quando o inimigo se levanta para querer levar você ao pecado, querer colocar você numa situação de distanciamento de Deus, querer destruir a tua vida. Entendimento espiritual é para você entender que todas as coisas físicas são reflexos de uma coisa espiritual. Principalmente na vida do cristão. Se existe algo na sua vida que não está certo, tenha certeza, há algo espiritual por trás disso e você precisa combater. Entrar em oração, entrar em jejum, em consagração, pedir para Deus mudar essa situação na tua vida. O inimigo não descansa e o inimigo cada vez quer mais pessoas sem sabedoria e sem entendimento espiritual. Porque as pessoas que vivem somente no natural estão fadadas à derrota. Elas cederão às suas próprias paixões, elas cederão aos seus desejos, elas vão ceder aos planos do diabo, elas não têm domínio próprio, elas não têm autocontrole, elas não têm tempo com Deus. Por isso que o entendimento espiritual é muito profundo. Somente quem busca realmente o entendimento espiritual consegue chegar em altos níveis com Deus. Aí diz assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, quem tem sabedoria e entendimento espiritual consegue viver de modo digno no Senhor, para o agrado dele, porque toma decisões corretas, porque está norteado pelo Espírito Santo, porque as suas decisões estão em comunhão com a vontade de Deus. Por isso que é digno do inteiro agrado de Deus. E aí diz que ele já frutifica em boas obras e cresce no pleno conhecimento de Deus. Então o entendimento espiritual e a sabedoria nos levam a ter pleno entendimento de Deus. Poxa, pastor, eu não entendo a Deus. Viu? Quando orar, pede sabedoria e entendimento espiritual. Você vai começar a compreender Deus na sua vida, que o Espírito Santo vai fazer isso. Em toda perseverança e longanimidade com alegria. Quer dizer, persevere na oração, não desista, não pare, continue pedindo. E Deus, certamente, na sua perseverança, Ele vai trazer alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Em tudo nós damos graças a Deus, porque assim Deus nos faz como herdeiros da nossa parte na luz, que é Ele mesmo. O herdeiro na luz tem direito a receber todas as bênçãos e promessas de Deus. As promessas para esta terra e as promessas para a vida vindoura. É muito importante que nós façamos a oração correta. Muitas vezes as nossas orações estão pautadas em pedidos físicos, pedidos para suprir necessidades momentâneas, terrenas. Mas nós nos esquecemos de pedir aquilo que realmente vai conduzir a nossa vida para o pleno entendimento de Deus. E quando nós estamos no pleno entendimento de Deus, certamente qualquer oração e qualquer pedido se concretiza. Porque Deus opera na vida daquele que busca conhecê-lo. Muitas pessoas vivem uma vida de dificuldades, de lutas, e essas lutas parece que nunca passam. Estão em luta com elas mesmas, estão em lutas com outras pessoas, estão em lutas com situações por anos. Porque no lugar de pedir sabedoria, entendimento espiritual, e pedir conhecimento de Deus, e pedir o pleno conhecimento da vontade do Pai, essas pessoas estão preocupadas em pedir livramentos das situações que as cercam. E elas não entendem que o pecado e a força do pecado sobre a vida delas é só uma consequência. É só um fruto de uma vida sem sabedoria e sem entendimento espiritual. Por isso que não adianta querer tomar o remédio só para combater o sintoma, porque nós precisamos combater a causa. A palavra de Deus é o remédio. A oração é o remédio. A oração correta é o remédio. E ela destrói a doença do pecado. Não é querendo eliminar o pecado somente, lutando contra o sintoma, que nós venceremos, mas é lutando contra a raiz do pecado. Amém? Então, se você não sabe qual é a oração correta, a minha dica para você hoje, como o apóstolo Paulo diz, é: peça pleno conhecimento de Deus, peça entendimento espiritual, peça sabedoria, e certamente Deus te dará perseverança e longanimidade para que você alcance a sua herança no local dos santos. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós oramos em Teu nome e agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito. A nossa vida está nas Suas mãos e nós precisamos, Pai, de sabedoria, entendimento, compreensão do Senhor, para que possamos chegar na onde o Senhor tem sonhado para nós, aonde o Senhor tem desejado que a nossa vida esteja. Então, meu Pai, guarda o nosso coração em Ti, guarda os nossos pensamentos em Ti e nos ajude a prosseguir e trilhar o caminho dos santos para chegarmos no grande dia contigo. Ajude este meu irmão e esta minha irmã que tem dificuldade de entendimento e compreensão, ou que ainda está trilhando, começando os caminhos, mas que a partir de agora eles façam a oração certa e certamente o resultado virá. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, seja valente.
Um abraço.